Vamos ler apenas 6 versículos, tá, meus irmãos? Do versículo 1 até o versículo de número 6, tá? Para que a gente possa compreender aqui o detalhe dessa parábola, tá? A Ruama não conseguiu ouvir hoje, tá? Ela tinha alguns compromissos, então ela teve que ficar lá com o Filipinho lá. Versículo de número 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: Ide também vós para a vinha. Somente aqui, meus irmãos podem se assentar. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, alguns versículos, tá? O texto ele é grande, a parábola era grande, então para não ficar uma leitura muito longa, eu li só apenas esses versículos, que é onde dá para a gente um pouco entender do que se está se tratando ali. Olhando assim por cima, a gente percebeu que é uma parábola. E o que é uma parábola? A parábola é como uma comparação que nós podemos usar no dia de hoje. Antigamente se falava muito por parábolas, ainda mais lá no Oriente Próximo. O termo de parábola, ela vem do grego que quer dizer parabolê, que quer dizer colocar ao lado, ou ao lado de. Ou seja, uma espécie de comparação. A gente dá para entender muito bem isso, né? Jesus, ele pegava coisas que eram do cotidiano, do dia a dia, e transformava isso em pequenas ilustrações para demonstrar como seria o reino de Deus. E através dessas comparações, as pessoas que viviam naquele ambiente, elas iriam rapidamente assimilar ali o conteúdo de que foi feito. A gente sabe que uma da maneira didática que mais funciona é uma ilustração. Quando nós ilustramos alguma coisa, especialmente com coisas do nosso dia a dia, rapidamente isso fixa na nossa mente e nós não nos esquecemos. Então o propósito disso era que as pessoas entendessem o motivo por trás daquela ilustração, para nós entendermos o motivo de que Jesus contou essa parábola. É necessário virar a página da Bíblia, o capítulo de número 19, que é onde vai começar toda a história. Começa por quê? Porque um jovem rico, ele se apresenta diante de Jesus e ele quer saber o que é preciso para herdar a vida eterna. E Jesus então diz para aquele homem que ele precisava observar os mandamentos de Deus. Ele então fala que já tem observado todos os mandamentos desde a sua mocidade. E o que mais estava lhe faltando? Jesus então diz: olha, então te falta uma coisa. Vende tudo o que tu tem, dá ao próximo, então você terá um tesouro no céu. A gente conhece a história que esse jovem tinha muitos bens e ele então ficou preso e agarrado àquilo que ele tinha, né? Ele tinha uma opção: vender o que ele tinha e seguir a Jesus. Mas ele então, como ele estava tão apegado aos bens materiais que ele tinha, ele não conseguiu vender e também não conseguiu seguir a Jesus e foi caminhando de volta para sua casa. Então a gente percebe que ele não observava os mandamentos como ele disse, porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, né? E ao teu próximo
mesmo, se ele não conseguiu vender o que ele tinha, as suas propriedades, e seguir a Jesus, ele não observava os mandamentos como ele imaginava. E às vezes a gente também tem esse mesmo tipo de pensamento. Pensamos que observamos tudo ao pé da letra, mas uma hora ou outra vamos nos deparar com situações que vão colocar a nossa fé em prática, que vão colocar, aleluia, se realmente a gente acredita naquilo que estamos falando. Porque aquele jovem falar da boca para fora é fácil, mas quando é preciso colocar em prática, é aí que a gente muitas das vezes pode falhar. Aquele jovem falha e volta e vai embora. Aí então que Jesus vai dizer para Pedro, aleluia, o que é preciso para entrar no reino do céu. Jesus disse que quão duro seria para os ricos. Aí Pedro então fala, então o que vai ser de nós? No final do capítulo 19, no versículo de número 29, Jesus ele vai dizer, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Meus irmãos, preste atenção nisso. Jesus ele vai responder a pergunta de Pedro, o que era necessário, ou o que eles iriam receber por largarem tudo. O contexto da história era que o jovem tinha que vender tudo e seguir a Jesus. Só que Pedro diz, olha, ele não deixou tudo, mas nós, Senhor, os teus discípulos, abandonamos tudo para te seguir. O que é que nós vamos receber então em troca disso? Agora Jesus, meus irmãos, precisava dar uma lição para Pedro para desfazer da mente dele o que ele tinha de servir a Deus em troca de alguma coisa. Como Jesus disse que aquele que vendesse tudo iria seguir, iria ter um tesouro no céu, Pedro agora tem na sua mente qual seria esse tesouro que eles iriam receber. Então ele diz, nós largamos tudo, largamos as nossas casas, as nossas famílias, os nossos trabalhos, Senhor, tudo isso para te seguir. E o que é que nós vamos receber com isso? Aleluia. E então Jesus vai dizer, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. E agora Jesus precisa explicar para aquele povo que as coisas no reino de Deus não funcionam como aqui na terra, que nós não estamos aqui nesta noite, que eles não estavam lá, meus irmãos, por mérito, que eles não iam receber alguma coisa baseado no que eles fizessem ou não. Jesus precisava mostrar que eles iriam receber a vida eterna através da graça de Deus, através da glória, ou seja, que eles, independente do que eles fizessem, isso jamais iria comprar o acesso de morar no céu. Ele então começa a explicação com algo bem comum para aquela época. Naquela época, os camponeses, eles se reuniam na praça às 6 horas da manhã. Isso por quê? Porque muitos eram trabalhadores autônomos. Não era como muitos de nós que têm carteira assinada, mas trabalhavam por conta própria. E qual que era a forma de emprego? Eles chegavam numa determinada praça da cidade e ali eles ficavam. O Hernandes Dias Lopes diz que muitos ficavam com pás e com enxadas, esperando para serem contratados. Quando algum dono de alguma fazenda, de algum campo, queria contratar esses trabalhadores, ele iria até aquela praça e chegando ali ele arrumava ali aqueles trabalhadores e acertava ali o pagamento. O pagamento era um denário era o trabalho de um dia, e esse dinheiro iria suprir a necessidade do trabalhador durante o seu dia. Então
acorda, chega bem cedo, muitos dizem perto das 5 ou 6 horas da manhã, e ele então contrata ali alguns trabalhadores e dá ali uma ordem: olha, vocês vão trabalhar comigo e o dinheiro que vocês vão receber vão ser um denário, vão ser um pagamento de um dia de trabalho. Esses trabalhadores então vão para trabalhar. Passa-se algumas horas, esse dono da vinha vai novamente, chega lá e encontra mais trabalhadores, e a Bíblia diz que esses homens estavam desocupados. Jesus então fala, olha, Jesus não, o dono da vinha fala, olha, vão trabalhar na minha vinha e eu vou te pagar o que for justo. Meus irmãos, preste atenção, que nos primeiros, o dono da vinha, ele faz um combinado de um denário por dia. Com os outros que após vêm, ele não acerta o valor, ele não acerta o valor de um denário, mas diz que iria lhe pagar aquilo que fosse justo. Esse processo se ocorre algumas vezes durante o dia. Ele vai no período do meio-dia, vai no período das 3 da tarde. Com essas pessoas, ele fala a mesma coisa: eu vou lhe pagar o que for justo. A gente sabe que um dia de trabalho, normalmente a gente começa de manhã e vai até a tarde. Naquele tempo, eles começavam de manhã e iriam até por volta das 6 horas da noite. Esse era um dia de trabalho. Esses outros trabalhadores que foram contratados às 9, às meio-dia, às 3 da tarde, eles não iriam receber um denário, mas iriam receber aquilo que é justo. Ou seja, eles tinham na sua mente que iriam trabalhar naquela vinha, iriam receber alguma quantia um pouco menor de um denário. Só que o que acontece é que aquele dono da vinha, ele volta num período mais tarde ainda, num período das 17 horas, e ele então encontra alguns outros trabalhadores que estavam lá desocupados. E agora a gente pode entender que esses trabalhadores, uma hora daquela, já poderiam estar desanimados o bastante, porque não iriam levar para casa o dinheiro de sustentar as suas famílias. Eles poderiam estar muito tristes e muito desanimados. Mas aquele dono da vinha chega também lá nesse período e contrata eles também. Só que agora ele não fala nada, nem que vai dar um denário e nem que vai lhe pagar aquilo que é justo. Apenas diz: olha, vão trabalhar lá na minha vinha. Então a gente entendeu que para o primeiro grupo foi dado um denário como garantia de pagamento. Nos demais não foi prometido nada, apenas aquilo que é justo. E pelos últimos que iriam trabalhar às 5 da tarde até às 6 da noite, não foi abordado nada de dinheiro, apenas foi pedido para que esses homens fossem trabalhar na vinha. Meus irmãos, uma vez nós entendermos todos esses detalhes, a gente pode então imaginar que este dono da vinha, que Jesus estava colocando como exemplo, é o próprio Deus, aleluia, e que a grande vinha, ela é a igreja do Senhor, e que essa igreja precisa de trabalhadores que venham trabalhar na sua vinha, aleluia. Jesus então fala que no reino do céu, na rede precisamos prestar bastante atenção, que é a comparação com o reino de Deus, aleluia, que o reino de Deus, as coisas não são pelos nossos méritos. A gente imagina agora, meus irmãos, as pessoas que vão trabalhar na vinha, uns chegaram de manhã, outros chegaram mais tardes, um aos meio-dia, outro às 3 da tarde, outro às 17 horas. Na hora do pagamento, propositalmente, Jesus coloca na ilustração
dele que aqueles primeiros fossem os primeiros a receber o pagamento, propositalmente. Aqueles últimos, melhor dizendo, os últimos iriam receber primeiro. Quando ele chama o último homem, os últimos homens, aqueles que chegaram às 17 horas, e ele dá um denário para aquele homem. Os que chegaram primeiro, possivelmente já imaginaram, se aquele que chegou por último está recebendo um denário, eu que cheguei primeiro, eu sou melhor que ele, e eu vou receber mais. Os que entraram às 3 horas, receberam também um denário. Os que entraram às meio-dia, receberam também um denário. Os que entraram às 9 horas, também receberam um denário. Só que agora chegou a hora dos que chegaram primeiro. Daqueles que começaram desde as 6 da manhã até as 6 horas da noite. Os que pegaram, meus irmãos, aquele sol escaldante, aquele sol lá de 40 graus na sombra. Esses imaginavam, nós vamos receber mais, já que nós chegamos aqui primeiro, nós trabalhamos mais, a gente vai receber mais dele agora. Meus irmãos, prestem atenção que foi propositalmente que Jesus usou dessa forma. Quando aqueles que chegaram primeiro chegam, o dono paga um denário. E ali frustra aqueles que chegaram primeiro. Porque aqueles que chegaram primeiro se achavam superior do que os outros, se achavam melhores do que os outros, porque trabalharam mais, então pensavam que tinham que receber mais. Só que o dono da vinha fala, eu combinei com você um denário por dia. Eu estou te pagando aquilo que eu combinei. E a gente poderia imaginar que eles questionaram, mas aquele chegou 5 horas da tarde. E o dono da vinha fala, mas o dinheiro é meu. E eu dou a quem quiser na hora que eu quiser. Meus irmãos, o que Jesus estava querendo dizer é que as coisas no reino de Deus, elas são diferentes daquilo que a gente imagina. Muitas das vezes nós somos levados pela meritocracia, que temos que receber porque nós temos mérito. Não, eu tenho que ser, aleluia, consagrado, porque eu estou aqui na igreja eterna do começo. Eu entrei junto com o pastor Francisco lá naquele templo. Eu estou com ele lá, desde o começo, desde as 5 horas da manhã, eu cheguei com o pastor lá. Então eu tenho que ser consagrado primeiro. Só que no reino de Deus é diferente. Aleluia, porque tem aquele que chegou primeiro, quando a obra ainda estava lá.
lugar. Tem gente que está com o coração queimando, porque Deus está chamando você, e você reluta, e você se prende. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite, através desta palavra, para te fazer entender o negócio. É Ele que está passeando no campo nesta noite. É Ele que está te dizendo: vem trabalhar na minha vinha. Aleluia. Não te preocupe com os que lá já estão. Não te preocupe com aqueles que chegaram às 6 horas da manhã. Não te preocupe se você veio às 9 horas. Nem você que chegou ao meio-dia. E nem você que vai vir por último. Nem você que vai chegar às 5 horas. Não te preocupa, porque o dono da vida, Ele vai pagar aquilo que é justo. Meus irmãos, Jesus queria ensinar para Pedro exatamente isso. Quando Ele disse que os últimos serão os primeiros, é porque Ele está querendo dizer que no reino de Deus, às vezes aqueles que chegou primeiro vão ser os últimos, e aqueles que chegaram por último, eles vão ser o primeiro. E isso por quê? Porque Deus, Ele dá a cada um aquilo que Ele quer. Não é pelo nosso mérito. Não, meus irmãos, muitas das vezes não é pelo nosso mérito. Deus, Ele não nos chama por causa do nosso mérito, tá? Por quê? Porque as coisas de Deus são muito diferentes das nossas. Deus, Ele chamou 12 homens, e eu sempre digo isso, 12 pescadores, quando a lógica maior seria chamar os escribas ou os sacerdotes ou os fariseus, porque Jesus queria expandir o seu ministério, precisava de que pessoas ensinassem a Bíblia. E qual era a lógica? Era chamar uma pessoa que já entendia da Bíblia, era chamar os fariseus, era para chamar os mestres da lei. Essas pessoas entendiam da Bíblia, estudavam a Bíblia, era normal chamar eles, mas Jesus chama os pescadores, aleluia, para mostrar para nós, meus irmãos, que vamos estar hoje aqui, que Ele chama, não é por causa do nosso mérito, não é por causa das nossas qualidades, não é por causa daquilo que a gente é, mas é porque Ele olhou para nós e disse: olha, vem trabalhar na minha vinha. E muitas das vezes a gente pensa que é por causa dos nossos méritos. Muitas das vezes nós pensamos que é porque precisa falar bem. Muitas das vezes nós pensamos que precisa se expressar bem, que precisa cantar bem, que precisa fazer alguma coisa bem para trabalhar na vinha de Deus. Mas deixa eu te dizer mais uma coisa nesta noite, aleluia. A única coisa que você precisa para trabalhar na vinha de Deus é que o dono da vinha venha e te chame. Vem trabalhar na minha vinha. Não te preocupa que se você não tem enxada, que você não tem um martelo, não tem as ferramentas adequadas, porque aquele que vai te chamar para trabalhar na vinha vai te dar as ferramentas necessárias para você fazer o seu trabalho. Foi assim, meus irmãos, com muitos
Coríntios que Deus ele chama aquele que não são para confundir o que são. Então saia daqui nessa noite sabendo que Deus tem te chamado, sabendo que Deus chamou você para trabalhar na vinha dele e que as portas estão abertas. Aleluia. As portas ainda estão abertas. E eu termino com última explicação. Temos que tomar cuidado, sabe por quê? Porque uma vez que a gente viu que uns chegaram às 6, outros às 9, umas meio-dia, outras às 3 e outras às 17 horas, a gente pode imaginar, mas já que tem tanto esse período longo para eu ir, então eu vou demorar um pouquinho mais aqui. Eu não vou querer pegar o sol de manhã logo cedo, nem passar pelo meio-dia que o calor está muito grande. Já que eu vou receber a mesma quantidade daquele que chegou primeiro, eu vou esperar até as 5 horas da tarde para eu poder entrar nessa vinha. Esse é o pensamento de muitos, e ainda mais nos nossos dias de hoje, né? Aos jovens que querem aproveitar a juventude e esperar um pouco mais para entrar na vinha. Só que a regra disso, irmão, não queria dizer que esse dono da vinha tinha a obrigação de voltar a todo esse período. A normalidade era que ia uma vez só pela manhã e depois não ia mais. Só que este dono faz isso. Só que temos que tomar cuidado, porque ninguém sabe qual vai ser a hora que ele vai. Às vezes ele não pode chegar às 5 horas da tarde, ele pode chegar às 4, porque ninguém sabe a última hora que o dono da vinha vai fazer a sua chamada. Então não espere chegar às 5 horas da tarde, aos 45 minutos do segundo tempo, para que você entre nessa vinha. Mas eu recomendo que chegue bem cedo. Aleluia. Pega o sol escaldante e garanta o teu lugar na vinha de Deus. Meus irmãos, eu quero fazer uma oração desta noite. Eu ainda tenho 10 minutos, não. Eu só 5 minutos. Não dá para fazer oração mesmo. Meus irmãos, se coloca de pé. Eu pensei que eu tinha 10 minutos, irmãos, eu tenho 5. Meus irmãos, eu sei que através dessa palavra Deus ele falou com pessoas aqui. Porque quando eu estava na minha casa e Deus disse: troca esta mensagem, fala a Davi, porque lá vai ter gente que está precisando ouvir que eu estou chamando ele, que eu estou chamando ela, independente da sua idade, independente de que hora ele chegou na vinha, independente se ele está com ferramenta na mão ou não, eu estou chamando. Deus está atento, meus irmãos, teu coração nesta noite. Não se prenda, mas venha trabalhar nessa via. Olha a Deus nesta noite comigo. Soberano Deus e eterno Pai, oh meu Deus, nessa noite nós falamos da tua palavra, Senhor. Meu Deus, do trabalhador, meu Pai, que o Senhor está chamando, que o Senhor, meu Deus, me chamando pessoas aqui nessa igreja, pessoas, meu Deus, que estão pensativas, pessoas que estão com dúvida no seu coração, se vai ou não trabalhar na via, se é habilitado ou não para fazer essa obra, se tem as ferramentas adequadas ou não. Pessoas, meus irmãos, que deixam a dúvida envolver ela de uma forma tão grande que ela acaba não fazendo nada, que ela acaba, meus irmãos, desanimada. Mas, meu Deus, que através desta palavra, que através, meu Deus, desta palavra, o Senhor adentra nessa noite. Oh, meu Deus, que o teu Espírito Santo, meu Pai, que é aquele que convence o homem, venha, meu Deus, fazer arder, meu Pai, uma chama no coração, meu Deus, dessas pessoas.
Louvado seja o nome do Senhor.